Galera, vamos falar do elefante na sala. Não sou eu, tá? O elefante na sala é essa caixona aqui. Bom, primeiro um pouco do porquê que eu estou fazendo esse movimento aqui especial. Eu comecei a colecionar relógios em 2020, despertou o interesse em 2018, passei 2019 o ano inteiro estudando. Meu primeiro relógio comprei no final de 2019, depois dali fiz meu Instagram no segundo semestre de 2020. Conheci muitos dos dealers que vocês conhecem aí, conheci quando os caras estavam no começo. Por muito tempo eu fui só um colecionador, vendi esporadicamente, mas de uns anos para cá, mais ou menos 2023, comecei a me dedicar mais a vender relógios. E desde março, do 1º de março deste ano, eu estou exclusivamente vendendo relógios, está sendo a minha atividade principal. Já vendi várias peças, muita coisa interessante, o nível subindo gradativamente. Já fui conhecido por vender muitos secos cronógrafos vintage, como vocês viram os anúncios aí. Já fui conhecido por vender muito tag, enfim, já circulei por vários tipos de relógio com profundidade, com volume. Até então, o relógio mais caro que eu anunciei e vendi foi uma aquisição que eu fiz no final do ano passado, há pouco mais de 6 meses, que é um Rolex 5513, um dos vintages mais procurados de todos. Era uma peça realmente especial, foi uma história bem legal, contei aí no Instagram e vendi para um colega, para um amigo muito importante. E esse relógio foi vendido por R$ 78.000. Tá? O Rolex 5513 até então foi o relógio de maior valor que eu vendi aqui na página. E agora esse aqui vai setar um novo milestone, um novo nível. Esse relógio aqui, o valor dele passa de R$ 100.000, beleza? E para contar a história desse relógio aqui, por que ele é tão caro, primeiro eu vou dar a dica. Ele também é um Omega, então quem quiser já começar a chutar aí qual Omega é esse, já pode ir mandando nos comentários, beleza? Bom, por que esse Omega aqui custa mais de R$ 100.000? Vamos começar por um nome que é Gene Cannan. Gene Cannan é um astronauta, é conhecido por ter sido o último homem a pisar na Lua até então, beleza? Na Apollo 17, em 1972. Ele usava um Speedmaster Moonwatch, foi produzido em 1965, foi entregue a ele em 1966, referência 105003, ok? Esse relógio usa um dos calibres mais aclamados da história da relojoaria, que é o 321, o Omega 321, que é baseado no Alemanha, não vou lembrar a referência da Alemanha, mas enfim, é um cronógrafo de corda manual, com roda de coluna, muito bem acabado, na época com um acabamento em cobre, e é até hoje um dos relógios mais aclamados e um dos calibres mais aclamados e procurados da relojoaria pelos entusiastas. O pessoal tá mandando aí, Grayside, Snoopy, ainda não. Darkside também não. Bom, o que acontece? Esse calibre, ele foi tão aclamado que em 2020 a Omega resolveu fazer esse calibre de novo. Ou seja, eles resolveram pegar um projeto lá dos anos 60 e botar em produção novamente. E como que a Omega fez isso? Na verdade foi em 2019. Tá? Como que a Omega fez isso? Ela pediu emprestado para a NASA o relógio do Gene Cannan. O Gene Cannan faleceu em 2017 e os artefatos aí da exploração espacial, muitos deles estão em poder da NASA. E a Omega pediu emprestado esse relógio do Gene para a NASA e escaneou via tomografia, não tomografia, né, mas eu acho que o termo é esse mesmo, né? O processo de tomografia, eles escanearam esse calibre 321 para tirar o blueprint do projeto e voltaram a produzir essas peças. Obviamente que, né, agora com as tecnologias dos nossos tempos.
então com materiais mais nobres. Hoje o calibre tem uma reserva de 55 horas, reserva de marcha. Aliás, pessoal, se alguém está ouvindo aí e não sabe o que é calibre, calibre é a máquina do relógio, tá bom? É só para vocês acompanharem aí. E aí a Omega voltou a produzir o calibre 321 com sua roda de coluna. Desta vez, o acabamento final não é mais em cobre, é um PVD de ouro Sedna, que é uma liga de ouro da própria Omega, ok? É um calibre de produção, eu não vou dizer que ela é artesanal, mas cada calibre é montado e regulado por um único relojoeiro, beleza? O que dá uma produção limitadíssima em relação a isso. Para vocês terem noção, a Omega produz cerca de 1 milhão de relógios por ano, pelo menos foi o último dado que eu li, não sei como está atualmente. E essa peça aqui tem uma tiragem de, no máximo, 2.000 peças por ano, no máximo. Então, vejam a proporção de peças produzidas em relação ao que tem de peças Omega no mercado, peças modernas eu estou falando, né? Não de gerais. Então, é um relógio bastante raro, difícil de aparecer. Esse aqui é um 2021 e apesar de terem falado aí Snoopy, Darkside, esse aqui é como o Silvio Franceschi disse aí e acertou. Esse aqui é um Speedmaster Ed White. Porra, mas estou falando do Gene Canan e o Speedmaster é Ed White. É, porque de fato, Ed White, para quem não sabe, foi o primeiro norte-americano em 1965 a fazer um spacewalk, né? Foi o primeiro norte-americano a caminhar no espaço. Então, ele é um astronauta mais famoso do que o Gene, e o relógio dele os relógios tendem a ser apelidados com o nome deles, Omegas dessa época, mas foi o do Gene que foi escaneado. Então, este relógio é um Ed White. Vou apresentar esta caixona aqui para vocês. A Rafa vai me ajudar agora aqui, ela vai pegar o celular aqui, virar a câmera. Por enquanto eu não vou ver muito as perguntas aí de vocês, tá? Vai ser a Rafa. Clica aqui, ó, peraí. Ih, rapaz, não sei. Será que na live não dá para virar a câmera? Acho que não. Então vai virar assim mesmo. Eu vou tirar o papelão que envolve. Galera, aqui para vocês verem a experiência de um unboxing de um relógio dessa estirpe. Olha o naipe dessa caixa, esse Speedmaster. Então a caixa, essa aqui na verdade é a sobrecaixa, né? A gente abre ela. Opa, abri para mim. A gente vai abrir a caixa. Aí tem esse estojo Omega, que esse é um padrão dos Speedmasters mesmo. E esse maravilhoso em tecido, um material muito melhor do que a gente viu ali, que são os corinos. Aqui a gente tem elásticos prendendo as fivelas. A caixa muito bonita, de um relógio muito difícil de encontrar. E cá estamos. O livreto, que é o manual de instruções. A carteirinha da Omega com os cartões, os pictogramas, os números de série. Aqui a gente tem um badge muito bacana. Olha, nível de acabamento, de polimento. É um brinde que vem. Junto também nós temos a famosa lupinha da Omega para você poder apreciar aí o relógio. Olha o nível de entrega disso aqui, né? Sneakers and Coffee. Parabéns, Felipão. Parabéns, Vitor, meu amigo. E eu quero saber daquela peça lá, hein? Depois a gente conversa. Pessoal, aqui nós temos lacradas 2 pulseiras NATO da Omega. Uma de velcro, que é utilizada, né, nas missões espaciais para colocar sobre a roupa do astronauta. Tem a ferramentinha aqui para o ajuste de pulseira.
E aqui são mais... E a tagzinha do relógio. Tudo isso acopladinho aqui, de maneira bem simpática. E vamos à nossa pecinha. Rafa, pode pôr aqui de novo? Eu vou sentar agora, o pessoal já viu a caixa. Vai empurrada de lado aqui. Tá tudo bem. Daí eu ajeito aqui, ó. Aí. Então, vamos lá. Opa. Feito. Bom, galera. Esse aqui é o meu Speedmaster, um Vintage 77. Tá? E esse aqui é o Edge White. Eu não vou conseguir mostrar muito bem no vídeo, mas o Speedmaster padrão ele tem 42 milímetros, que é esse aqui. O Edge White, eles deram uma reduzidinha nele para 39,7, ou seja, praticamente um 40 milímetros. Porque de fato o Speedmaster veste grande em pulsos médios e pequenos. No meu veste perfeito, mas nos pulsos médios ele veste grande, tá? Esse cara aqui, como ele faz uma referência lá ao Edge White, é de uma geração anterior a esse. Percebam que esse aqui tem as guardas de coroa, né? Tem um pouco de material entre os acionadores. Esse aqui não, ó. É direto na caixa. Ele é mais alongado. Uma coisa bastante interessante que a Omega fez aqui, em alguns detalhes, eu acho que eu não vou conseguir mostrar no vídeo, mas ela reproduz nesse bezel o Dot Over 90, que é esse detalhezinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar foco. Acho que eu não vou conseguir. Aqui, ó. Tá vendo o 90 aqui? O ponto do 90 fica em cima do 90. É algo extremamente procurado para quem gosta, para quem busca os vintages, beleza? Porque indica que são vintages dessa era aí. Então, é uma característica bem procurada que a Omega se preocupou em fazer essa referência bem legal. E aí ele tem, esse bezel é feito de cerâmica polida, muito 10. O cristal é safira, tá? Apesar de ter esse visual boxed de acrílico, ele é um safira. O bracelete, como o pessoal está comentando aí, que é o que dá mais característica ao Edge White, né? Uma das coisas que o pessoal mais identifica nos relógios que o pessoal apelida de Edge White é esse bracelete que se chama Flat Link. Ele tem as laterais polidas e o meio fosco. Eu tenho um bracelete desse que eu uso no meu Vintage, mas é um bracelete, é uma reprodução feita pela Ankle Straps. Óbvio, né? Num nível de qualidade muito, muito, muito diferente desse aqui. Esse bracelete aqui, ele usa links parafusados. É até um pouco chato de trocar isso aqui. Fecho. Relógio em condição fantástica. Vou colocar ele no braço aqui para vocês darem uma olhada como ele veste. Amanhã eu posto mais vídeos dele aqui no Instagram para vocês verem ele captando a luz. Relógio sensacional. E o grande lance dessa peça aqui, um dos grandes lances, né, mas provavelmente o mais charmoso, o case back, onde você consegue ver o 321 moderno com esse acabamento em ouro Sedna. Olha aqui a roda de coluna para quem não conhece, ó. Vou ver se eu dou um foco aqui. Ixi, entrou na frente o bracelete. A roda de coluna é esse elemento aqui, ó. Tá vendo esse parafuso? Esses dentinhos em volta do parafuso aqui são as colunas. Gente, olha que calibre fantástico, que obra de arte isso aqui.
De novo, feito e regulado, feito não, né? Montado e regulado por um único relojoeiro, numa unidade especial lá da Omega, na Suíça. Então, galera, esse é o relógio que eu tinha para apresentar para vocês hoje. É um marco aqui na história da MAN, muito difícil de se encontrar. Eu espero que eu encontre logo o dono dessa peça aqui no Brasil. Omega Speedmaster Edge White. Esse relógio aqui, estou anunciando ele agora por R$110 mil, beleza? Mais o frete. Então, vai ser lançado agora no grupo, nos grupos de WhatsApp. É uma peça que, para quem é fã de Omega, para quem é colecionador de relógios, para quem tem uns relógios de nível mais alto, eu acho que é uma grande aquisição, né? E, de novo, um relógio difícil de encontrar. Provavelmente, se você for numa boutique Omega, você terá uma fila de espera não muito curta para adquirir um desse. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A Rafa está lançando lá no grupo de anúncios. Vou dar sequência aos atendimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, enquanto eu fecho aqui, podem ir lançando que eu respondo, beleza? Relógio completo, certificados, caixa, tudo certinho. Se tiver interesse, me chama, ou se conhecer alguém que possa ter um interesse, me indica. O pessoal perguntou o link do grupo. Pessoal, o link do grupo fica na bio do meu Instagram. E vai ali na minha bio, tem a setinha apontando o link, clica lá que você vai cair direto no grupo de anúncios do WhatsApp, beleza? Vamos guardar a fera aqui, de novo nessa caixinha maravilhosa.